Olá pessoal, boa noite. Sou Michael. Vamos iniciar nossa live de revisão para o SSA, fechando essa semana de revisão. Antes de mais nada, relembrando amanhã o aulão que você não pode perder. Amanhã teremos um aulão imperdível para o SSA. Sábado, dia 30/11, a partir das 8h30. E começa com quem? Comigo. Vocês começarão amanhã, o sábado, comigo, tendo aula de revisão de Química com as melhores dicas. Resumindo, nós vamos resolver a prova para vocês antecipadamente. Também faço convite para vocês para, matrículas para 2020. Vocês vão perder estudar com a melhor equipe para preparar o SSA? Não. Vocês podem já se matricular e quem já está se matriculando agora, realizar sua matrícula, vai ter descontos especiais. Só entrar em contato com o número e vá atrás do seu desconto e da sua matrícula. Garanta sua vaga. Só elogios do professor. Olha aí. De química, tá vendo? Aqui só tem Meu público agora, olha, amo vocês só também. Os alunos aí. Michael faz química parecer fácil, foi um dos comentários. Olha aí, simbora, vamos lá, vamos manter. Essa é a intenção. Tá convidado amanhã, 8h30 no aulão. Faz que nem os meninos, ó, não perde. Vou estar na primeira fileira lá. Já quero. Bora lá. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai comentar um pouquinho como é que provavelmente segunda-feira você vai encarar essa prova de Química para o SSA. Bem, a prova de Química é uma prova bastante conteudista. Oi? Alguma observação? Não, era sobre a live, às 14 horas. Ah, sim. Não esqueçam, a partir de domingo e segunda-feira, às 14 horas, live nesse Instagram, @nucifpe.ssa, nós, a equipe de professores, iremos comentar a prova para vocês. Então não percam, a partir das 14 horas, no Instagram do NUCI, no domingo e na segunda-feira. E deixa eu pedir só uma informação, pessoas que estão assistindo, por gentileza, coloquem o local de prova para a gente ver onde é que vocês vão fazer a prova domingo e segunda-feira, beleza? Pode ser rapidinho colocando aí para a gente fazer esse acompanhamento. Certo, pessoal? Não esquece, coloca teu local de prova aí para a gente saber, fazer acompanhamento e vamos juntos nessa caminhada. Danilo Cortizo, maravilhoso, tá na live também. Danilo, Luizinho, o Olha professor aí. Fábio Muller também eu vi. Luiz tá já só todo- mostrou aqui, menino. Agora vem de Danilo. Grande equipe, todo Um mundo abraço, junto nessa Danilo. hora. Abraço para todos aí, vamos fazer essa live agora. Vamos começar. Gil vai desativar os comentários? Vou deixar só 2 minutinhos que o povo tá botando os colégios. Certo, pronto. Já, já. Vocês estão eles tendo avisam. esse tempo agora para colocar os locais de prova de vocês. Enquanto isso, vamos conversar um pouquinho o que, que a gente pode esperar dessa prova de Química na próxima segunda-feira. Bem, a UPE ela tem um padrão, ela tem os assuntos muito comuns que ela gosta de cobrar. Por exemplo, cálculo estequiométrico. Alguém tem dúvida que cálculo estequiométrico vai estar na prova de segunda-feira? Logo, 2 questões. A gente vai resolver já já um tipo dessa questão aqui e outro tipo que também provavelmente vai estar na segunda-feira na sua prova. Nós iremos resolver amanhã no aulão. Então, mais uma vez, não percam. Só você, se não for, vai perder. Vamos lá. A prova de Química, ela gosta de abordar todo o conteúdo do primeiro ano de maneira direta ou indireta. Ela vem cobrando conteúdos desde método de separação de misturas e também as propriedades físicas da matéria, como mudança de temperatura, densidade. Além disso, a prova ela gosta de cobrar modelos atômicos, que vai ser um assunto que quem já baixou o material na bio, mais uma vez, relembrando, quem não está com material, acessa lá o perfil do Instagram do NUCI e baixa esse material no link lá na bio. Bem, como vocês viram no material, eu coloquei uma questão envolvendo modelos atômicos. Vamos relembrar já já quais são os principais modelos atômicos e o principal modelo atômico que a UPE gosta de cobrar. Ela também flutua nos assuntos referentes à tabela periódica e as suas propriedades, além de ligações químicas, como vocês vão reconhecer de maneira direta ou indireta uma ligação iônica ou covalente, que é o que eu irei relembrar já já também com vocês. Então não saia, acompanha a nossa live. Também ele gosta de cobrar funções inorgânicas, os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Principalmente sais e óxidos, a UPE adora cobrar, principalmente relacionando com questões cotidianas, com eventos que acontecem em nosso estado. Bem, além disso, ela cobra
que vocês saibam as geometrias moleculares e as principais forças intermoleculares. Além disso, as classificações das reações. Ela exige que você também conheça as principais classificações das reações inorgânicas. Bem, vai agora encerrar os comentários para a gente começar? Bem, já a gente encerra o comentário para eu começar os assuntos. Então, relembrando, amanhã, aulão, vocês não podem faltar, quem está chegando agora, aulão a partir das 8h30, que não tem horário, mas não esqueça, 8h30, e começa com quem? Comigo. Começa com Química já para iniciar aquele sábado no gás todo. E, mais uma vez, relembrando que as matrículas estão abertas para 2020. Vem cá estudar com a melhor equipe, tem os melhores professores, vai te melhor preparar. Para quem vai se matricular agora, já tem descontos especiais. Então, não esquece, liga para esse número e garante a tua vaga. Vamos lá. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Tá todo mundo tranquilo, professor Vitor? Tranquilo, tô tranquilíssimo. Tá todo mundo tranquilo aí? Isso. Vamos lá. Então, pessoal, vamos começar a fazer uma pequena revisão sobre os principais modelos atômicos que a UPE ela gosta de cobrar. Ela flutua desde o modelo atômico de Dalton até o modelo atômico de Bohr. Como assim? Ela pede para você saber reconhecer as características dos principais modelos atômicos. Lembra que nas nossas aulas a gente falou sobre o modelo atômico de Dalton? No qual eu falei que o modelo atômico de Dalton dizia que a matéria, o átomo, ele é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Já com o avançar da ciência, foi visto que o átomo, sim, ele poderia ser divisível. E qual foi o evento que fez com que o átomo ele fosse divisível? A descoberta da radioatividade. Os núcleos eles poderiam se desintegrar, eles poderiam se dividir em subpartículas, emitir partículas. Então, essa divisão mostrou que o átomo, sim, era divisível. Depois surgiu o modelo atômico de Thomson, que é conhecido como pudim de passas. Esse modelo atômico de Thomson trazia que o átomo não era uma esfera não maciça, com carga positiva, e incrustados nele tinha os elétrons com carga negativa. E o total de sua carga ia ser neutra, isto é, a quantidade de carga positiva era igual à quantidade de carga negativa. Depois, com o experimento de Rutherford, no qual ele pegou o polônio e bombardeou uma lâmina de ouro, passando por essa lâmina partículas alfas, ele fez alguma observação. Ele percebeu que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro como se nada existisse. E uma pequena quantidade dessas partículas sofriam algum desvio considerável. Opa, e qual foi a observação que ele pôde concluir desses resultados? Que o átomo ele era um grande vazio, era constituído de espaço era um grande vazio, no qual um núcleo ele era pequeno, denso e positivo. Por quê? As partículas alfas bateram e ricochetearam, não se aproximaram, elas se afastaram. Além disso, ele disse que os elétrons giravam ao redor do núcleo em qualquer região ao redor do núcleo denominada de eletrosfera. E aí surgiu o modelo atômico de Bohr. Ele falou, opa, os elétrons eles não podem girar em qualquer nível de energia. Seus elétrons eles têm seus determinados níveis de energia. Ele vai transitar por esse nível sem ganhar ou perder alguma energia. Porém, se ele transitar de um nível menos energético para um nível mais energético, isto é, de um nível mais interno para um nível mais externo, ele precisa ganhar essa quantidade de energia respectiva. Isto é, se eu tenho aqui o átomo e... Cadê o piloto azul? Aqui. Vamos lá, se eu tenho um átomo e eu tenho o elétron, ele está no primeiro nível de energia. Se ele quiser transitar para o segundo nível de energia, ele deve ganhar energia respectiva desse segundo nível. Porém, se ele transita, ele volta para o seu nível de energia original, ele vai emitir essa energia que ele recebeu sob a forma de luz. Cuidado, a UPE ela gosta muito de bater nessa tecla.
Não é quando o elétron passa de um nível menos energético para um mais energético que ele emite luz. Quando ele transita de um nível menos para um nível mais energético, ele absorve, ele ganha energia. Porém, quando ele passa do nível mais energético para o menos, ele emite essa energia sob a forma de luz. É uma questão que o PE gosta muito de cobrar, que é o modelo atômico de Bohr, certo? Então, baseado nessas principais características, vamos para a primeira questão do material, da lista. Uma forma de determinar a extensão de uma fratura em um osso do corpo é por meio do uso do equipamento de raio-x. Para que essa tecnologia e outros avanços tecnológicos pudessem ser utilizados, um grande passo teve de ser dado pelos cientistas, a concepção científica do modelo atômico. Ele traz o seguinte: sobre o modelo atômico proposto, associa as afirmações da coluna 1 com seus respectivos responsáveis na coluna 2. Isto é, ele vai me dar algumas características na primeira coluna e eu vou dizer quem é o responsável por esse modelo atômico. Bora lá. O primeiro item. Todo mundo me acompanha. Pega teu material. Toda matéria é formada por átomos, partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Que modelo atômico é esse? É o modelo atômico de Dalton. Tenho certeza que todo mundo aí em casa conseguiu acompanhar e marcar que esse modelo atômico era o modelo atômico de Dalton. Vamos para o segundo modelo atômico. Elaborou um modelo de átomo constituído por uma esfera maciça de carga elétrica positiva que continham corpúsculos de carga negativa, elétrons, nela dispersos. Opa, esse é o modelo atômico de Thomson, é o modelo do pudim de passas. Não esqueçam dessa associação. Terceiro, o átomo seria constituído por duas regiões. Uma central, chamada núcleo, e uma periférica, chamada de eletrosfera. Opa, esse modelo atômico é o modelo atômico de Rutherford, no qual fala que os elétrons vão girar ao redor do núcleo, constituindo uma eletrosfera. Só que, mais uma vez, para você não esquecer e não errar na prova de segunda, o modelo atômico de Rutherford, ele não especificava se o elétron ele deveria ocupar determinados níveis de energia. Os elétrons poderiam ocupar quaisquer níveis de energia. Então, esse é o modelo atômico de Rutherford. O 4. Os elétrons ocupam determinados níveis de energia ou camadas eletrônicas. Isso é uma característica referente ao modelo atômico de Bohr, que também a UPE gosta de trazer o termo Rutherford-Bohr. Se ele fala Rutherford-Bohr, é porque ele está se referindo principalmente ao termo, ou melhor, ao modelo atômico de Bohr. Então, a sequência correta de preenchimento dos parênteses da coluna 2 de cima para baixo é 4, 3, 1, 2. Resposta correta, letra C. Certo? Vamos para a próxima questão. Essa questão que eu separei traz um assunto referente a funções inorgânicas. A função inorgânica que ele está trazendo nessa questão são os óxidos. Então, mas antes de eu falar dos óxidos propriamente ditos, vamos relembrar as principais diferenças das 4 funções inorgânicas que nós estudamos durante o curso. A primeira é ácido. E ácido, a gente viu que, de acordo com Arrhenius, é toda a espécie que na presença de água vai liberar exclusivamente como único cátion, isto é, partícula positiva, o íon H+. Então, o ácido ele é caracterizado por liberar, ou libera, H+. Já base, qual é a definição de Arrhenius? Base é toda a espécie que na presença de água vai liberar exclusivamente como único ânion o íon OH-. Só dá uma dica. Como é que eu vou reconhecer um ácido? Geralmente, os ácidos inorgânicos eles começam com hidrogênio. Por exemplo, temos o HCl, HNO3, H2SO4,
podemos perceber que os ácidos estão começando com hidrogênio. É regra, Maico, existe ácido que não começa com hidrogênio? Sim. Por exemplo, o ácido acético, que é CH3COOH. Por isso que eu falo geralmente. Mais uma dica, vocês vão reconhecer mais facilmente o ácido quando ele começa com hidrogênio. Já a base é toda a espécie que na presença de água vai liberar exclusivamente como único ânion o íon OH-. Geralmente, base vai terminar com OH. Por exemplo, NaOH, KOH, NH4OH. Já os sais, de acordo com a definição de Arrhenius, vocês vão lembrar que é toda a espécie que na presença de água libera pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Um sal bem conhecido é o sal de cozinha, o NaCl. Porque na presença de água, ele libera Na+, mais Cl-. Olhei para esse cátion, ele é H+? Não. Olhei para esse ânion, ele é OH-? Não. Se eu tenho um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, essa espécie ela é caracterizada por um sal. Só que cuidado, para sais, a UPE ela gosta de cobrar em relação aos caráteres dos sais. Isto é, o sal ele pode ter caráter ácido, básico ou neutro. O sal ele pode ter um caráter ácido, ele pode ter um caráter básico ou ele pode ter um caráter neutro. Opa, Michael, mas como é que eu vou saber identificar para a prova de segunda se um sal ele vai ter um caráter ácido, básico ou neutro? Aí vamos relembrar que um sal, geralmente ele é formado pela reação de um ácido com uma base. Não esqueçam, ácido de Arrhenius mais base de Arrhenius forma sal e água. Opa, se um sal ele é formado por uma reação de um ácido com uma base, e eu quero saber o seu caráter, eu preciso relembrar como é que eu vou identificar a força de um ácido ou de uma base. Por quê? Aquele que for forte vai prevalecer. Se um sal ele é formado a partir de um ácido forte com uma base fraca, quem é forte? O ácido. Então o sal vai ter o caráter do forte, que vai ser o ácido. Porém, se esse sal ele é formado por um ácido fraco e uma base forte, quem é forte? A base. Então, esse sal vai ter caráter básico. Porém, quando um sal ele é formado a partir de um ácido forte com uma base forte ou um ácido fraco com uma base fraca, ninguém prevalece. Se ninguém prevalece, o sal ele vai ter um caráter neutro. Aí vamos relembrar como é que eu ensinei para vocês como eu classifico a força de um ácido. Só dando um tempo aqui para vocês printarem, se for printar esse resumo. R$200. Certo? E vamos relembrar da força dos ácidos. Um ácido eu dei para vocês em relação à classificação. Lembra que eu diferenciei um ácido em hidrácido e oxiácido. Um hidrácido é aquele ácido que não possui oxigênio em sua estrutura. Já um oxiácido é um ácido que possui oxigênio em sua estrutura. Vamos relembrar. Um hidrácido forte será, ou melhor, os hidrácidos serão fortes, só existem 3. Quais são? HCl, HBr e HI. HF é o hidrácido moderado e os demais são fracos. Mais uma vez, para você anotar aí, só existem 3 hidrácidos fortes. São HCl, HBr e HI. O HF ele é moderado e os demais hidrácidos serão fracos. Porém, para oxiácidos, como é que a gente vai dar força? Oxiácidos, eu vejo a diferença do número de oxigênio pelo número de hidrogênio. Se essa diferença for maior ou igual a 2, o ácido ele é classificado como um ácido forte. Se esse X for menor que 2, o ácido ele é classificado como um ácido fraco. Só vamos relembrar. Por exemplo, o ácido perclórico, o HClO4.
Vamos calcular o valor de X? X é o número de oxigênio. Quantos oxigênios temos no ácido perclórico? 4. Menos o número de hidrogênio ionizável, que é 1. Opa! X é igual a 4 menos 1, 3. Se X é igual a 3, significa dizer que X é maior ou igual a 2. Logo, ou melhor, ele é maior que 2. Então, esse ácido ele é um ácido forte. Porém, vamos pegar esse exemplo do ácido carbônico, o H2CO3. Vamos calcular o valor de X. X é o número de oxigênio, 3, menos o número de hidrogênio, 2. X é igual a 3 menos 2, 1. Opa! Se X é igual a 1, quer dizer que ele é menor que 2. Se ele é menor que 2, nós classificamos esse ácido como um ácido fraco. Se a UPE cobrar algo em relação a sais, ela vai te dar uma questão envolvendo correção de pH de solo ou correção de pH de água. Se o pH estiver ácido menor que 7, eu tenho que adicionar um sal de caráter básico. Lembre-se, vocês não adicionam diretamente para corrigir pH, nem ácido, nem a base. A gente adiciona um sal que possa ter o caráter ácido ou possa ter um caráter básico. Porém, se o pH, por exemplo, estiver alcalino maior que 7, eu tenho que adicionar um sal de caráter ácido, certo? Para corrigir esse pH. E a questão que a gente vai falar aqui, ela traz sobre óxidos. E que óxidos são compostos binários. Vamos relembrar o que são compostos binários? São compostos formados por dois elementos diferentes, no qual um deles tem que ser o oxigênio, e o oxigênio ele é o elemento mais eletronegativo. Relembrando, por exemplo, o CO2, ele é um óxido? É sim, ele é um composto binário, formado por dois elementos, o carbono e o oxigênio. O oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono? É sim. Logo, então, esse composto ele é um óxido. Michael, me lembra quais são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica? Agora, vamos lá. São flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Se você tem alguma dúvida, fala essa seguinte frase. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Isto é, mais uma vez. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. São os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Da direita para a esquerda. Aí eu pergunto para vocês. O OF2 é um óxido? Não. OF2 não é um óxido. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Michael, então se ele não é um óxido, que função inorgânica ele será? Um sal. Certo? Então vamos continuar. A UPE, ela pode cobrar para vocês em relação a se vocês vão saber o caráter do óxido. Um óxido, ele pode ter o caráter ácido, que a gente chama de oxiácidos. Ele também pode ter o caráter básico, que a gente vai chamar de oxibases. E também os óxidos podem ser neutros, ou vamos chamar aqui óxidos básicos. E também temos os óxidos neutros. E temos mais um, que são os óxidos anfóteros. Vamos lá. Como é que eu reconheço, ou como é que você vai reconhecer um óxido ácido? Um oxiácido, ele é formado por ligação covalente. Opa, vamos relembrar o que é uma ligação covalente? Ligação covalente é a ligação formada entre ametais e também formada entre ametal e hidrogênio e entre átomos de hidrogênio. E qual a principal característica da ligação covalente? O compartilhamento de elétrons. Opa! Quer dizer que se eu tenho, por exemplo, o CO2, o SO2, eu sei que esses óxidos são óxidos ácidos. Por quê? Porque eu tenho aqui carbono, família 4A, ametal.
ligado ao oxigênio, que é a família 6A, ametal. Ligação entre ametais, ligação covalente. Se a ligação é covalente, os óxidos serão classificados como oxiácidos. Porém, se os óxidos são formados a partir de ligações iônicas. Epa, Michael, me relembra o que é uma ligação iônica? Sim, ligação iônica é uma ligação formada entre metal e ametal e metal e hidrogênio. Por exemplo, Na2O. Ele é um óxido básico. Por quê? Porque sódio, família 1A, metais alcalinos, ligado a oxigênio, família 6A. Metal ligado a metal, ligação iônica. Se a ligação iônica, a gente classifica esse óxido como óxido básico. Como é que eu vou reconhecer um óxido neutro? Só existem 3. CO, NO e N2O. Só existem 3 óxidos neutros. E existem óxidos anfóteros, que têm caráter intermediário entre iônico e covalente. Por exemplo, o óxido de alumínio, Al2O3. Bem, sabendo as informações, vamos para as principais, ou melhor, vamos ler a segunda questão. Nas regiões industriais de grandes cidades, é muito comum encontrarmos dispersos na atmosfera os óxidos SO3, CO2, CO, Na2O, MgO, decorrentes da atividade industrial. Alguns desses óxidos, em contato com o vapor d'água do ar, podem reagir formando um efeito danoso ao meio ambiente, chamado de chuva ácida. Trata-se de um óxido que produzirá uma chuva ácida capaz de gerar grandes danos ao meio ambiente ou... Então ele me deu a seguinte lista. Vamos lá. Ele me deu os seguintes óxidos. CO, SO3, Na2O, forneceu também o MgO, que é o óxido de magnésio, e o CO2, que é o dióxido de carbono. Vamos lá. De cara, a gente já elimina o CO. Por quê? Ele é um óxido neutro. Ele está perguntando quem é um óxido ácido. Qual é o óxido responsável pela chuva ácida? O CO, a gente viu que ele é um óxido neutro. O SO3, ele é um óxido ácido porque ele é formado por uma ligação covalente. Enxofre, família 6A, metal, ligada a oxigênio, família 6A, a metal. Entre ametais, então essa ligação é covalente. O óxido vai ser um óxido de caráter ácido. O Na2O, acabamos de ver um exemplo. Ele é um óxido básico, não vai causar o efeito da chuva ácida. MgO, magnésio, família 2A, metal, ligado a oxigênio, família 6A, a metal. Ligação entre metal e ametal, ligação iônica. Se um óxido ele é formado por ligação iônica, ele é classificado como óxido básico. Temos o CO2, carbono, família 4A, ligado a oxigênio, família 6A. Ligação entre ametais, covalente, é o óxido ácido. Opa, Michael, estou na dúvida. Tenho eliminado o CO2, o CO, que é neutro, que é o monóxido de carbono, o óxido de sódio, que é básico, e o óxido de magnésio, que é básico. Estou em dúvida entre o SO3 e o CO2. O principal óxido responsável pela chuva ácida é o SO3. O CO2 ele se encontra numa concentração em torno de 0,03% na atmosfera e ele já reage naturalmente com a água presente no ar. Então, a chuva já é levemente ácida. Só é considerado a chuva ácida, o fenômeno da chuva ácida, se o pH ele diminui de 5, é menor que 5,6. Então, o óxido responsável pela chuva ácida é o SO3. Resposta correta, letra B. Vamos lá para a terceira questão, que é uma questão mais que certa na prova de vocês. É uma questão envolvendo cálculo estequiométrico. É uma questão que vai estar, ou melhor, é um tópico que vai estar lá na tua prova e provavelmente com 2 questões. Essa é a questão envolvendo relação massa-massa e a questão envolvendo massa-volume, que a gente vai resolver amanhã, ó, no nosso aulão, a partir das 8h30 da manhã. Bora lá para a questão 3, deixa eu só copiar a equação, para a gente, quando fizer a leitura, já fazer as interpretações corretas.
Vamos lá, maior atenção agora. Se você estava quase dormindo, acorda, senta na tua cadeira e presta atenção nesse passo a passo que a gente vai aprender como resolver e revisar como resolver essa questão de cálculo estequiométrico. Bora lá. Terceira questão. A gasolina é um combustível constituído de uma mistura de diversos hidrocarbonetos, que, em média, pode ser representada pelo octano, que é o C8H18. Abaixo é apresentada a equação química do processo de queima da gasolina no motor de um veículo. E ele deu esta equação que eu acabei de copiar no quadro para vocês. Aí ele fala, atenção, sempre em cálculo estequiométrico, atenção ao que ele fornece e atenção ao que ele pede. A massa aproximada de dióxido de carbono CO2, produzida na queima de 114 kg de gasolina. Ele está pedindo a massa de CO2 e está fornecendo a massa de gasolina, que é o isoctano, que é uma massa de 114 kg. Cuidado, a UPE ela gosta de utilizar os múltiplos da unidade de grama. Traz quilograma, traz tonelada, e você sempre vai ter que transformar isso para gramas, porque o cálculo da massa molar é em grama por mol. Então, cuidado, presta atenção aqui. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas ou 10 a terceira gramas. E quando eu falo uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas, que equivale a 1 milhão de gramas, ou 10 a sexta gramas. A UPE em cálculo estequiométrico, ou ela vai te dar a massa em quilograma, ou a massa em tonelada, e você vai ter que saber converter para gramas, certo? Então não esquece essas relações. Então, mais uma vez, cálculo estequiométrico, foi feita a leitura, olha para cá, vê o que ele forneceu e vê o que ele pede, porque são essas duas espécies que a gente vai trabalhar a questão inteira. Vamos relembrar qual é a relação principal do cálculo estequiométrico. Número de mol é a relação da massa pela massa molar. Se eu vou trabalhar comparando duas espécies, eu posso comparar massa-massa? Não, eu não posso comparar massa-massa. Eu tenho que comparar número de mols. Então, eu tenho que ir atrás do número de mols. Opa, pessoal, se eu quero encontrar o número de mols e ele está fornecendo a massa, eu vou encontrar antes quem? A massa molar. E como é que eu faço para encontrar a massa molar? Aprendemos exaustivamente no nosso curso. A massa molar do C8H18. Como é que a gente calcula? Vocês vão ver aqui embaixo na questão, dados, massas molares. E ele já deu, nem vou precisar calcular nessa questão. Porém, vamos relembrar, ele poderia ter fornecido da seguinte maneira. Carbono é 12 gramas por mol, hidrogênio é 1 grama por mol e oxigênio é 16 gramas por mol. Michael, eu vou ter que saber essas massas molares? Não, ele vai te fornecer na questão, então fica tranquilo. Você precisa saber calcular a massa molar. Quantos carbonos tem no isoctano? 8. Então, vou colocar a quantidade vezes a massa do carbono, que é 12. Então, 8 vezes 12 mais. Quantos hidrogênios tem no isoctano? 18. Então, será a quantidade de hidrogênio vezes a massa do hidrogênio, que é 1. 8 vezes 12, 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 com 1, 9. 96 mais 18 vezes 1, 18. Pelo amor de Deus, vocês estão realizando primeiro a multiplicação para depois fazer a soma. Nunca realiza a soma para depois fazer a multiplicação. Não cometa esse erro na tua prova. Então, 96 mais 18 vai dar 114 gramas por mol. Essa é a massa molar. Pessoal, com a massa molar fornecida e com a massa dada na questão, na verdade, a massa molar calculada e com a massa fornecida, eu encontro o número de mol. Então, vamos encontrar o número de mol do isoctano, C8H18.
vai ficar a massa, que é 114 quilogramas, que eu posso passar para 114 vezes 10 à terceira gramas. Então, 114 vezes 10 à terceira gramas, dividido pela massa molar, que vai dar 114 gramas por mol. 114 com 114 eu corto. Então, o número de mols do isoctano é de 10 à terceira ou 1000 mols. Opa! Agora tem a importância do quê? Do balanceamento da equação. Cuidado! A equação que ele fornece para você nem sempre vai estar balanceada. A quantidade de espécies nos reagentes tem que ser igual à quantidade de espécies no produto. Nesse caso aqui, ele já forneceu a equação com o devido balanceamento. E é muito importante por quê? Porque agora eu vou querer comparar o número de mol da espécie que ele forneceu com a espécie que ele está pedindo alguma informação. Vamos aqui, me acompanhem. Sempre que vocês estiverem realizando esse tipo de questão, vocês vão falar da seguinte maneira. 2 mols do C8H18 está formando quantos mols do CO2, que é o dióxido de carbono? 16. Mais uma vez. 2 mols do isoctano está formando quantos mols do dióxido de carbono? 16. Vou colocar isso aqui numa regra de 3. 2 mols de C8H18 está formando 16 mols de CO2. Porém, pessoal, o número de mol que eu encontrei foi de quanto? De C8H18? 1000, ou 10 à terceira. Então, 1000 mols de C8H18 terá quantos mols de CO2? X. Então, vou realizar meio pelos extremos. X vezes 2 é igual a 1000 vezes 16. Posso simplificar? Posso. Só tem multiplicação. 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, X vai ficar 8 vezes 1000. 8.000 mols de CO2. Pessoal, ele está pedindo o quê? A massa. Se ele está pedindo a massa e eu encontrei o número de mol, eu devo ir atrás de quem? Da massa molar. Se ele está pedindo a massa e eu tenho o número de mol, eu vou atrás da massa molar. E ele forneceu na questão a massa molar do CO2, que é de 44 gramas por mol. Então, nesse pequeno espaço aqui, vamos encontrar a massa. Número de mol do CO2 é a massa do CO2 sobre a sua massa molar. Opa! Número de mol é 8.000, que é 8 vezes 10 à terceira. É igual a massa do CO2 sobre a sua massa molar. Quanto é a massa molar? Pega aí o material, tem lá 44 gramas por mol. Então, quer dizer que a massa do CO2 será 44 vezes 8, vai dar 352 vezes 10 à terceira gramas. Opa, 10 à terceira gramas equivale a 1 quilograma. Então, a massa de CO2 encontrada foi de 352 quilogramas. Então, a resposta correta para essa questão é a letra D. Sai um pouquinho da frente só para vocês printarem. Printa, depois acompanha como foi o passo a passo dessa resolução, porque é uma questão certa na tua prova de segunda-feira. E vamos para a última questão. Uma questão que eu escolhi referente à geometria molecular, que também é muito provável que vai estar na tua prova nessa segunda. Bem, vamos para a questão envolvendo geometria molecular. A tabela abaixo relaciona as substâncias e as suas aplicações. Substância, amônia, NH3. Ela é utilizada como produto de limpeza. O gás metano, CH4, é utilizado como matéria-prima para a produção de outros compostos. SO2, que é o dióxido de enxofre, ele é utilizado como antisséptico e desinfetante. E ele fala, a alternativa que relaciona as substâncias com a sua geometria molecular é, respectivamente. Vamos lá. Relembrar um pouquinho de geometria molecular. Nós vimos também em sala de aula, relembrem meu resumo que eu coloquei para vocês, no qual
Quando eu digo que uma molécula ela é formada por 2 átomos, sua geometria ela sempre será linear, sem sombra de dúvidas. Porém, quando a molécula ela é formada por 3 átomos, sua geometria ela pode ser linear ou ela pode ser angular. A geometria ela será linear se o átomo central não possuir par de elétrons livres. Vejam lá na anotação, não esqueçam isso. E sua geometria será angular se o átomo central possuir par de elétrons livres. Porém, se uma molécula ela é formada por 4 átomos, sua geometria ela pode ser piramidal ou trigonal plana. Geometria será piramidal se o átomo central possuir par de elétrons livres. E será trigonal plana se o átomo central não possuir par de elétrons livres. Opa! Se a molécula é formada por 5 átomos, então sua geometria sempre será tetraédrica. Se ela é formada por 6 átomos, sua geometria ela sempre será bipiramidal. E por 8 átomos, sua geometria será octaédrica, certo? Ou melhor, 8 não, 7 átomos. Então, bora lá. As moléculas que ele forneceu são NH3, CH4 e SO2. Vamos para o CH4, que é o mais simples. A molécula, quando ela é formada por 5 átomos, sem sombra de dúvidas, vamos classificá-la como tetraédrica. Só tem essa opção. Porém, pessoal, temos o caso da amônia, da molécula da amônia, que ela é formada por 4 átomos. E a molécula, quando ela é formada por 4 átomos, como é que eu vou reconhecer, Michael? 3 átomos de hidrogênio com um átomo de nitrogênio. Então, um total de 4 átomos. Sua geometria ela pode ser trigonal plana ou piramidal. Essa geometria será piramidal se o elemento central, se o átomo central possuir par de elétrons livres. Nitrogênio, família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Vai realizar um compartilhamento com hidrogênio, 2 compartilhamentos, 3 compartilhamentos. Epa, essa molécula sobrou par de elétrons livres? Sobrou. Então sua geometria ela é piramidal. Uma dica, não tem na questão, mas a UPE também gosta dessa molécula. O trifluoreto de boro, o BF3. Que sua geometria ela será trigonal plana. Porque o átomo central não possui par de elétrons livres. Então não esquece, quando for NH3, ela vai ser piramidal. E o BF3, ela é trigonal plana. E pessoal, uma molécula quando ela é formada por 3 átomos, ela pode ser linear ou angular. Ela vai ser linear se o átomo central não possuir par de elétrons livres. E será angular se o átomo central possuir par de elétrons livres. Então, enxofre, família 6A, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Só que eu vou distribuir dessa maneira. 6 elétrons para ser compartilhados. Vai ter uma ligação aqui, mais outra ligação. O átomo central tem par de elétrons livres? Tem. Então, sua geometria será angular. Opa, então ele pede na ordem NH3, CH4 e SO2. Então a geometria será piramidal, tetraédrica e angular. Bem, pessoal, essa foi uma pequena revisão que a gente fez de todo o conteúdo que nós explanamos bem durante o nosso curso de SSA1. Faço mais uma vez o convite para vocês não perderem o aulão de amanhã, a partir das 8h30. Gostaria também de agradecer bastante a toda a trajetória que tivemos durante o ano juntos e desejar uma ótima prova, uma excelente prova para todos vocês. Que vocês detonem na prova de Química na próxima segunda, que façam uma excelente prova. E ainda não vou me despedir por completo, porque ainda verei vocês... hoje ainda, no final, né, da live de português. E também no aulão amanhã às 8h30. Certo? Comentários abertos, se alguém tiver alguma pergunta rapidinho. Exatamente. Mas, assim, sempre são corações, carinhas com corações. Sabemos sabe? vocês. Sempre
Agora eu entendi. Coisa boa. Aí daqui a pouco começa a chover questões quando a live tá acabando. Exatamente. Mas, assim, fica cheio de coraçãozinho, enfim. Veio uma pergunta agora de Marcela. Óxidos são os que possuem oxigênio e não hidrogênio, né? E tem que ser binário. Tem que ser um composto binário. Porque, por exemplo, eu tenho, se tiver o H2 e a CO4, ele tem oxigênio, mas ele não é um óxido, porque ele não é binário. Para ser óxido, ele tem que ser um composto binário formado por oxigênio. Estão pedindo para você dar um espaçozinho para tirar um print. Sai. Foi o José que perguntou. Marcela perguntando, poderia explicar óxidos neutros? Sim. Os óxidos neutros são óxidos que não reagem com a água. Para você identificar, só existem 3. CO, NO e N2O. Só existem esses 3 óxidos neutros que você vai memorizar e não vai esquecer para a sua prova de segunda-feira. E são classificados por serem óxidos neutros porque eles não reagem com a água, nem formando ácido e nem formando base. Muito bom. Lauriette está perguntando, H2O, a água é um oxiácido? Ele é um óxido anfótero. Ele é um óxido que pode, ora, se comportar como um ácido, ora pode se comportar como base. Vai depender da situação que ele está sendo utilizado. O Caio já pergunta, Maicon, separação de misturas cai muito? Cai, e a gente vai ver amanhã no nosso aulão. Separei uma questão com esse tema e a gente vai revisar os principais métodos de separação de mistura. Massa molecular cai muito? Tem que saber massa molecular, calcular massa molecular para resolver questões de cálculo estequiométrico. Como todo ano tem no mínimo 2 questões de cálculo estequiométrico, cai bastante. E a última pergunta, que na verdade é um comentário de José Juan, está dizendo melhor matéria. Desculpa, amo. Português. Desculpa. Eu com suas preferências, né? Sextou da melhor maneira. Obrigado, pessoal. Valeu demais. Encontro vocês amanhã e também segunda-feira estarei dando suporte a vocês. E não esqueçam, às 14 horas, tanto do domingo quanto da segunda, estaremos aqui, a equipe de professores do NUSE, para resolver e comentar a prova do SSA para todos vocês. Então não perca essa oportunidade. Dá 5 minutinhos agora. Certo? E já entra o professor. Vai entrar o professor Vitor, que Você já está agora, aqui menino. aguardando.